Olá, meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo, na medida do possível, tranquilo, tá? E que essa quarta-feira seja na paz, tá, meus amores? Meus amores, bora lá? Hoje a gente vai finalizar todo o pensamento de Karl Marx, tá? A gente dividiu a nossa aula sobre o teórico Karl Marx em duas frentes, tá? A parte 1 eu já dei, tá? Que é sobre as influências, um pouquinho da sua biografia, um pouquinho do seu lado filosófico, que é o início da produção intelectual de Karl Marx. E hoje a gente vai ver essa outra parte, que são as teorias que são mais conhecidas, são as teorias que são mais dissipadas, tá? Então hoje a gente vai ver um pouquinho de materialismo histórico, de dialética, de mais-valia, tá? De fetichismo na mercadoria, de questão da luta de classes. Então hoje é a parte que vocês mais gostam de Karl Marx, tá? É a parte que vocês mais ouvem falar, se vocês já ouviram falar alguma vez de Karl Marx. E se vocês não ouviram, não tem problema. Hoje a gente finaliza com as principais ideias dele, tá bom? Antes da gente começar, vamos dar o biscoitinho pra tia Marina aqui embaixo, né? Pra ela ficar feliz, pra ela ver que vocês estão vendo os vídeos, que vocês estão acompanhando. Tô de olho, hein? Meus amores, bora lá então, como que vai ser? Eu vou apresentar alguns conteúdos, algumas teorias, tá? E depois eu vou dar um exemplo para facilitar e para deixar tudo mais claro, tá? Infelizmente a gente não tá ainda no presencial, tá? Gosto muito de dar essa aula no presencial, mas eu tentei trazer o máximo do presencial nessa aula, tá bom? Bora lá então? Então vamos começar, meus amores, com o início dessa produção intelectual do Karl Marx. Essa produção intelectual, ela começa quando ele publica, junto com Engels, em 1842, o Manifesto Comunista, tá? Então, dentro do Manifesto Comunista, ele começa a colocar várias ideias e várias proposições, tá? Que vão dar origem a todo o seu trabalho ao longo da vida. Tá? Uma dessas primeiras ideias, dessas primeiras teorias que eles colocam dentro do manifesto é qual? O socialismo científico. Então, é a teoria do socialismo científico. O socialismo científico, meus amores, ele também pode ser chamado de marxismo, tá? Então, são sinônimos, eles significam a mesma coisa. Beleza, até aqui tudo bem. O que é o socialismo científico? O socialismo científico é uma teoria que tem como fundamento, tem como origem três coisas, tá? Então, que coisas são essas? O materialismo histórico dialético, os modos de produção e a luta de classes. Então, meus amores, esse marxismo, ele vai ser criado através desses três fundamentos. Tá, Marina, mas o que são esses fundamentos? Para que eles servem? Bom, meus amores, esses fundamentos, segundo Marx, servem para explicar como que funciona o modo de produção capitalista. Então, no Manifesto Comunista, o Marx ele vai destrinchar esse capitalismo, tá? Ele vai ver o que forma, qual é a base desse capitalismo e ele vai começar a fazer alguns questionamentos sobre esse capitalismo. Tudo bem? Então, meus amores, a gente precisa saber o seguinte, que o socialismo científico ou marxismo tem como grande foco de estudo o materialismo histórico dialético, os modos de produção e a luta de classes. Eu vou explicar cada um bem devagarzinho para vocês entenderem. Provavelmente, meus amores, luta de classes vocês sabem já o que é, tá? Porque é algo que a gente vivencia diariamente e a gente discute, a gente fala. Modos de produção eu já passei para vocês, mas eu vou retomar um pouquinho. Lembra lá nas primeiras aulas de sociologia, tá? Que eu falei, acredito que seja na primeira ou na segunda aula dos modos de produção. E o materialismo histórico dialético, para quem não conhece Marx, provavelmente nunca ouviu falar, mas é esse eu vou explicar com mais calma ainda. Tudo bem até aqui? Então, o que a gente entende até aqui? Que o capitalismo é formado pela luta de classes, tá? Pelo modo de produção específico, que a gente vai ver qual que é esse modo de produção, e pelo materialismo histórico dialético. Tudo bem até aqui? Então, bora!
que é esse materialismo histórico dialético? Ai, Marina, que palavrona! Um monte de palavra estranha junta. Vou explicar, vai ficar tranquilo, vem comigo. Bom, gente, a gente precisa partir do princípio que o materialismo vai moldar a sociedade. Então, a sociedade que vivemos hoje em dia é uma sociedade moldada pelo materialismo. Isso é a primeira questão, tá? Essa é a primeira certeza. Depois, a gente vai começar a entender o que é esse materialismo. Bom, o molde é baseado na matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que nos cerca, tá? Então, a nossa sociedade, ela é moldada pelo que nos cerca, pelo que a natureza nos promove, ok? Se nós morássemos lá na Sibéria, tá? Nós teríamos estilos de vida e nós seríamos uma sociedade totalmente diferente, porque a matéria que nos cerca é totalmente diferente, tá? Então, essa matéria, o que nos cerca, ok? Vai definir as nossas relações, como nós nos relacionamos entre nós, como nós nos relacionamos com a natureza, tá? A história, essas relações, elas vão sendo construídas e essas relações sendo construídas, elas vão formando histórias, tá? E o mais importante, a produção, ok? Então, meus amores, por que nós, ok, hoje temos uma sociedade, uma economia, toda uma organização totalmente diferente da Sibéria? Tá? Porque nós temos matérias distintas das matérias encontradas na Sibéria, tá? Então, essas relações produtivas, então a forma como a gente produz, então a forma como eu pego essa matéria, ok? E eu transformo ela em produtos, vai moldar as minhas relações sociais. Ok? Então, vamos pensar aqui no Brasil, tá? Vamos usar um exemplo aqui muito próximo da gente. Nós somos um país de proporções continentais, nós somos muito grandes, tá? Muito grandes, não, muito grande, tá? Somos extremamente extenso e temos uma diversidade de matérias gigantesco, ok? Então, lá no princípio, lá no início de tudo, essa diversidade fez com que a sociedade indígena, tá, se organizasse, tá? Então, por que se organizou daquela forma? Por que tinha aquela história, aqueles comportamentos, aquela cultura? Por causa da quantidade de matérias que existia naquela localidade, tá? Se a gente for pensar o porquê dos portugueses irem tanto para o Oriente, aí depois virem aqui para a América, porque a quantidade de matérias deles é uma quantidade de matérias pequena, tá? Então nem tudo cresce, nem tudo dá certo lá, então eles precisavam ir para outros lugares para conquistarem outros materiais, ok? Então por que eles vão para o Oriente atrás de especiarias? Ai, Marina, o que é especiarias? É sal, é pimenta, tá, gente? Isso é extremamente importante. Tira todas as especiarias da sua comida que você vai ver. Por que eles precisam ir para o Oriente atrás dessas especiarias? Porque não tem, ok? Então, a quantidade de matéria que nos cerca, ela vai definir muito do nosso comportamento, da nossa cultura, da nossa sociedade, tá? Então, essas relações produtivas, elas moldam a sociedade e é dividido em infraestrutura e supraestrutura, tá? Então, a gente vai ver que toda a sociedade, ela é dividida em duas partes. A parte de baixo, tá? Que define, que é a base, que é o fundamento, e a parte de cima. Tudo bem? Até aqui, ok? Então, vamos usar sempre o exemplo da Sibéria e o exemplo do Brasil para a gente fazer esse contraste, tá? A matéria que encontramos na Sibéria é uma matéria totalmente diferente que encontramos no Brasil. Por isso que a sociedade
é diferente, ok? Então vamos ver agora o que é infra e supraestrutura. Infraestrutura, meus amores, é o que está embaixo, é o fundamento, tá? Essa infraestrutura vai ser formada por quê? Pelas relações de produção e as relações de capital. Então, para Marx, o que nos define, o nosso fundamento, tá, como sociedade, está nas nossas relações de produção, a forma como a gente se relaciona produtivamente. Então, a forma como a gente pega essa matéria e transforma ela em produtos, tá? E como nos organizamos entre si, tá? Então, é uma cooperativa, todo mundo pega um pouquinho, faz a sua parte, une, e o que é produzido é dividido entre todos? Não, não é. É um capitalismo onde uma galera pega, transforma, a entrega para outra pessoa, essa pessoa vende e em troca ela dá um dinheiro, tá? E é feudalismo onde uma galera produz, tá? Entrega para o senhor feudal, esse senhor feudal divide uma parte entre si e não paga um salário, tá? Então, gente, a forma como a gente se organiza produtivamente vai definir quem somos. Se a gente vivesse em cooperativa, seríamos uma sociedade totalmente diferente. Se vivêssemos, por exemplo, no feudalismo, no sistema feudal, seríamos uma sociedade totalmente diferente, tá? Então, a forma como a gente se relaciona com a produção e com a relação do capital, o capital é o dinheiro, é o produto, tá? Como a gente se relaciona com esse produto vai definir quem somos, tá? Então, esse produto é dividido entre todos, uma sociedade. Esse produto é entregue para o dono e o dono revende, outra sociedade. Esse produto é entregue para o dono e ele divide uma parte, é outra sociedade. Ok? Então, as nossas relações com a produção e a relação com o produto vai nos definir como somos, tá? Então, isso a gente chama de base material, por isso que é materialismo. E por que é materialismo histórico? Porque a relação com a matéria, essa base material, vai construir a nossa história, tá? Então, a matéria, o materialismo, ele é histórico, ele constrói a história, tá? Aí, gente, depois que nós pensamos nessa infraestrutura, depois que nós compreendemos essa infraestrutura, qual que é o próximo passo? Ver como a infraestrutura constrói uma supraestrutura. Então, a infraestrutura, ela que forma a supraestrutura, tá? Então, ela vai formar a política, a religião, o comportamento, as instituições, tá? Isso é o topo ideológico. Qual que é a ideologia que a sociedade vive? Toda ideologia tem como origem uma relação de produção. Então, se nós vivêssemos em uma cooperativa, que é outro tipo de produção, nós teríamos outra forma de política, nós teríamos outras formas de religião, nós teríamos outros comportamentos e teríamos outras instituições, ok? Se vivêssemos no modo de produção feudal, na relação de produção do feudalismo, outra política, outra religião, outro comportamento e outras instituições. Então, a forma como a sociedade se organiza produtivamente vai definir a sua supraestrutura. Tudo bem até aqui? Então, por isso que chama materialismo, porque o início está na matéria, são as relações com a matéria. E por que materialismo histórico? Porque esse materialismo constrói uma história. Marina, por que é dialético? Dialético, a gente vai ver que é do diálogo. Se é diálogo, é confrontamento. Vai ter um conflito. Qual vai ser o conflito do capitalismo? A luta de classes. Então, vamos lá, vamos destrinchar esse termo. Materialismo, que se relaciona com a matéria. A matéria é a origem de tudo. A matéria denomina o modo de produção que eu vou seguir. Por que é histórico?
Porque esse modo de produção vai formar, vai construir a minha história. Por que é dialético? Porque tem um conflito, tem duas partes conflitando dentro desse capitalismo. Quais são as duas partes que estão em conflito constante? Burguesia e proletariado. Ok, meus amores? Por isso que chama materialismo histórico dialético. Ok? Tudo bem até aqui? Então, só para a gente conseguir organizar o nosso pensamento, como que funciona a infraestrutura e a supraestrutura? É exatamente como um triângulo, tá? Se eu mudo a parte de baixo, automaticamente eu vou ter que mudar a parte de cima para ela se ajustar. Então, se a gente daqui 50, 30 ou até um pouco menos, 20 anos, acabar com o capitalismo, não vamos ter mais as relações de produção capitalistas, vamos ser agora uma grande cooperativa, o nosso comportamento vai mudar, as nossas religiões vão mudar, o que nós acreditamos, as nossas crenças, tá? A nossa cultura vai mudar, ok? Tudo muda. Por quê? Porque a nossa base muda. Hoje, meus amores, eu preciso agora que vocês façam uma reflexão comigo, tá? Vocês e eu, tá? Nós fomos criados para sobreviver e perpetuar o capitalismo, tá? Então, por que a gente cresce, a gente tem que estudar e a gente tem que ir para a universidade, ou se não vai para a universidade, já vai trabalhar? Porque essa é a base do capitalismo. Eu preciso constantemente de uma reposição de trabalhadores. Esses trabalhadores, uma parte tem que ter um conhecimento científico, quem vai para a faculdade. Outra parte não precisa ter o conhecimento científico, que são as pessoas que escolhem não estudar, ok? Tudo isso é uma perpetuação. Então, por que eu preciso trabalhar? Por que eu preciso estudar? Para você ganhar dinheiro. Ah, por que eu preciso ganhar dinheiro? Porque se você rompe com esse pensamento, o capitalismo afunda. Então, é preciso que a sociedade continue pensando, continue produzindo e continue se reproduzindo dessa forma, para o sistema de produção, o modo de produção, tá, continuar girando. Por isso que eu falo que se a gente tem uma quebra no nosso pensamento, o capitalismo sente. Por isso que, se você não acredita nesse modelo de capitalismo, se você acha que esse capitalismo é racista, se você acha que esse capitalismo é machista, se você acha que esse capitalismo é homofóbico, é transfóbico, você precisa, você como indivíduo, começar a quebrar algumas certezas, tá? Porque quebrando essas certezas, quebrando esses comportamentos, a gente acaba quebrando um pouco do sistema, ok? Então, eu sempre dou o exemplo, tá? Da Renner ou da C&A, de qualquer loja, tá? A gente precisa comprar o tanto de roupas, acessórios que temos, ok? Para quem tem uma condição de comprar, eu tô com vontade, eu vou lá e compro, tá? A gente tem que pensar nesse mundo ideal, tá, gente? Não vamos entrar nas particularidades, vamos pensar no mundo ideal. O mundo ideal é, eu tenho um dinheiro, tá? O que eu faço com esse dinheiro? Eu vou comprar. Não importa se eu vou comprar livro, se eu vou comprar roupa, se eu vou comprar música, se eu vou comprar entretenimento, eu estou comprando, ok? A partir do momento que eu compro, eu estou dentro de um sistema capitalista, ok? Então, Marina, não existia comprar em outros sistemas? Eram relações totalmente diferentes, tá? Então, se eu vou na Renner e eu fico muito feliz porque eu consigo comprar 5 blusinhas novas, a minha mentalidade está totalmente presa ao capitalismo. Marina, mas eu fico feliz, eu sou capitalista? Sim, você é capitalista, tá? Eu também sou capitalista, gente, tá? Eu fico muito feliz quando eu compro o livro. Eu preciso de todos esses livros? Eu preciso ficar com todos esses livros? Não, não preciso, tá? Então, a gente precisa começar a quebrar. Não tô falando que a gente vai parar de comprar tudo, que a gente... então eu não compro mais nada. Não, não é isso. É a gente começar a pensar as nossas ações e as nossas atitudes dentro
desse complexo capitalista, tá? Então, para quem que você está dando dinheiro? Você está dando dinheiro para as grandes corporações como Renner, C&A, Pernambucanas, Riachuelo? Ou você está comprando de uma amiga sua que faz a blusa? Tá? Então, você está dando dinheiro para quem? São essas reflexões que a gente tem que começar a fazer se a gente quer, tá? É complicado falar um capitalismo mais humanizado, porque o capitalismo ele não é humanizado. Mas se a gente quer construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, com um nível de equidade alto, tá? Se a gente quer conquistar e construir uma sociedade melhor, tá? A gente precisa começar a repensar esses posicionamentos nossos, tá? Aí, gente, a gente já viu isso, então eu vou passar bem rapidinho, tá? Os modelos de produção. Então, é o escravista, tá? Que eu tinha uma relação com a produção. Então, as pessoas que eram escravizadas eram pessoas que eram vistas como uma peça de uma fábrica. Então, não tá funcionando mais, eu tiro e coloco outra, tá? Aí a gente tem o modo de produção asiático, tá? Onde eu cedo parte da minha produção para um governo, para um estado. O feudal, que vocês cansaram de ver já no feudalismo, tá? Ele funciona totalmente diferente. E o capitalista, que é o que estamos hoje, tá? O Marx, ele vai estudar todos, tá? Ele precisa estudar todos para ele conseguir traçar as diferenças entre eles. Depois que ele estuda o escravista, o asiático e o feudal, ele tem uma base gigantesca para ele conseguir montar o porquê e como surgiu esse capitalismo, como que o capitalismo funciona. Tudo bem até aqui? Sim? Tá tranquilo? Então tá bom. Algo fundamental do capitalismo, meus amores, é o que a gente chama de classes sociais, tá? A luta de classes é um fundamento do capitalismo, tá? E ele está presente no capitalismo. Sem a luta de classes, o capitalismo morre, tá? Então é interessante para o capitalismo essa perpetuação da luta de classes, tá? O que são as classes sociais? Elas são a representação das desigualdades, tá? Então, se eu tenho duas classes e elas são diferentes entre si, significa que uma usufrui melhor, tá? Uma usufrui mais dos bens de produção, das relações produtivas, e outra usufrui menos dos bens de produção e das relações produtivas, tá? Nós temos, para Marx, duas classes sociais, tá? Então, ele não vê a sociedade como classe A, classe B, ele não vê assim. Ele vê apenas duas classes e essas classes vão lutar entre si continuamente. Enquanto o capitalismo continuar, essas duas classes vão entrar em conflito, tá? A primeira é o proletário. Quem que é o proletário? Quem produz a mercadoria, tá? Então é quem produz os produtos, tá? A outra classe é a burguesia, tá? Essa burguesia, ela não produz, tá? Ela só pega para ela, tá? Então ela se apropria, ok? Tudo bem? Então tá bom. Relação de dominação, então uma domina a outra, a burguesia domina o proletariado, tá? E a apropriação, eu me aproprio de algo que não é meu, eu me aproprio de algo que eu não construí. Então, dominação é na parte política, tá? Então, se você é proletário, eu sou proletária, tá? Eu sou dominada por uma burguesia e eu sou reapropriada, porque a minha mercadoria, a minha produção é entregue para outra pessoa. Ela ganha em cima da minha produção, tá? Gente, essa relação é extremamente antagônica, tá? Que é antagônica, um de cada lado, tá? Eles não conversam entre si, eles estão sempre um de cada lado, é como se fosse o bem e o mal, tá? É como se fosse o herói e o vilão, tá? Sempre antagônico. E é extremamente contraditória, tá? Por que ela é contraditória? Gente, é só ver, quem produz não fica, tá? Isso mostra a contradição do capitalismo. Então, o capitalismo, ele é construído em cima de contradições. Tudo bem? Tá? Então, gente, a força de trabalho acaba sendo uma mercadoria. Então, a minha força de trabalho, lembrando que força de trabalho ela pode ser tanto física quanto intelectual,
tá? Ela se transforma num produto, onde eu posso vender se eu sou proletário ou eu posso comprar se eu sou burguês. Então, meus amores, vamos pensar aqui na tia Marina, tá? A tia Marina é uma pessoa, tá, que estudou, fez faculdade, fez mestrado, beleza. A minha força de trabalho é uma força de trabalho intelectual, ok? Eu vendo a minha força de trabalho para o cursinho e para os colégios onde eu trabalho, ok? Então, quanto mais específica é a minha força de trabalho, mais caro eu posso cobrar por ela. Então, se eu tenho graduação só, eu cobro X reais a hora. Se eu já tenho mestrado, ela ficou mais específica, ela ficou mais rara, ela ficou mais difícil de encontrar. Eu posso cobrar 2x a hora. Agora, se eu tenho um doutorado, ou se eu tenho uma pós-graduação, ou se eu tenho, sei lá, uma especialização, eu posso cobrar 3x a hora, porque cada vez fica mais específica, tá? Gente, essa é a realidade da população? Não. A realidade da população é que ela não escolhe o quanto a força de trabalho dela vale, ok? Quem escolhe o quanto vai pagar? A burguesia. Por quê? Porque os proletários, não têm a opção de escolher, tá? Como as opções são muito poucas, eles não têm essa opção. Tudo bem? Sim? Então tá bom. Gente, acho que eu vou cortar esse vídeo em 2, porque ele já tá ficando longo, tá? Então vai ter uma terceira parte, tá? Então, meus amores, esse salário que eu recebo, X, 2x ou 3x, vai manter a desigualdade entre as classes, porque se eu, Marina, estou recebendo X, a gente vai ver que quem está me contratando está conseguindo ganhar 5x, tá? Mas vai ficar mais claro isso quando eu usar os exemplos, tá? E mantém também o modelo, tá? Gente, uma coisa extremamente importante dentro do capitalismo, isso vocês grifam, o salário é necessário para a sobrevivência. Por que eu coloquei sobrevivência? Porque é só para você sobreviver. No capitalismo, não é interessante para o capitalismo, nem para o burguês, que é quem está controlando o capitalismo, que o proletariado acumule. Por isso que parece que você luta, trabalha, chega no final do mês e não sobra nada. É exatamente isso. Isso é pensado, isso é produzido, ok? Porque a burguesia não pode deixar que você acumule. Se você acumula, você tem a possibilidade de se tornar burguês. E eles não querem mais competição. Eles não querem abrir espaços para mais ninguém. Eles querem manter quem é burguês fica burguês. Ok? Quem é proletário fica proletário. Por isso, gente, que a gente trabalha, rala, chega no final do mês e sobra tipo 10 ou não sobra nada, ou sobra menos 10, fica devendo, tá? Por quê? O salário, ele é construído apenas para nossa sobrevivência, só para sobreviver. E sobreviver, na maioria dos casos, minimamente, ok? É sobreviver sem cultura, sem lazer, tá, gente? É sobreviver, às vezes, só de alimentação e habitação e olha lá, tá? Esse salário, obviamente, não é justo, tá? Ele é e ele acaba sendo uma representação da injustiça capitalista, ok? Então, eu tenho certeza que vocês já se pegaram pensando, vocês já viram pessoas que trabalham tanto, que produzem tanto e recebem uma mixaria. E você fala assim, nossa, não é justo esse salário, ok? Se você já se pegou pensando nisso, parabéns, você já começou a quebrar suas concepções sobre o capitalismo. Então, pegue essas quebras e vamos lutar, tá? Para a gente tentar construir um novo modelo, tudo bem? Então, gente, como que eu faço para quebrar essa relação? Me desvinculando o meu meio de produção,
tá? Então eu vou me desvincular, eu vou sair dessa relação onde eu vendo a minha força de trabalho. Quando eu me desvinculo disso, eu passo a vender a minha força de trabalho, ok? Então eu preciso tentar ao máximo me desvincular, tá? Tudo bem até aqui, meus amores? Gente, já tá batendo quase 30 minutos, tá? Eu vou encerrar. Na semana que vem eu falo de mais-valia, eu dou os exemplos, eu retomo um pouquinho isso daqui, falo do fetichismo de mercadoria e falo da revolução, tá? Vai ficar muita coisa num vídeo muito grande para vocês não assistirem, tá? Então eu prefiro cortar para ficar um pouquinho mais fácil. Tudo bem, meus amores? Até aqui tudo bem? Então tá bom. Se ficou alguma dúvida, Marina, não entendi, dá um outro exemplo, fala de outra maneira, comenta aqui ou me manda mensagem. Isso é muito importante para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima aula!